A Rússia tem um grande problema e os cidadãos estão em pânico. Eles estão tendo déjà vu porque mais uma usina nuclear da Rússia está pegando fogo e Putin está culpando a Ucrânia. Como você pode ver na manchete na sua tela, a usina nuclear de Kursk, na Rússia, está pegando fogo e, de acordo com a Rússia, foi um drone ucraniano que causou esse dano. Isso aconteceu durante o dia da independência da Ucrânia, ontem. E, de acordo com Putin, essa foi uma mensagem ucraniana para a Rússia e para os cidadãos russos. A imprensa ocidental foi muito rápida em acreditar em tudo o que a Rússia estava dizendo e divulgou isso. Eles começaram a divulgar matérias e vídeos sobre como a Ucrânia está mirando em usinas nucleares russas. Então, a Rússia culpou a Ucrânia por esse ataque à usina de energia. A usina de energia divulgou um comunicado dizendo que houve um ataque de drone. O drone foi abatido e, ao cair, houve destroços que causaram um incêndio. Esse incêndio foi controlado, sem efeito na radiação ou vítimas. A Agência Internacional de Energia Atômica já pediu várias vezes moderação de ambos os lados em relação a instalações nucleares. Isso, claro, é uma notícia preocupante que ouvimos à noite. Agora, como você acabou de ouvir, a história é muito mais complicada do que o Kremlin está tentando fazer parecer. Veja, a Ucrânia atacou a Rússia como tem feito durante todo esse tempo no último mês. Mas a Ucrânia não estava mirando na usina nuclear. Ela estava mirando nas estações ferroviárias russas e, claro, nas refinarias de petróleo russas. Isso é algo que a Ucrânia tem feito todas as noites. E nesta noite, a Rússia decidiu derrubar os drones bem acima de uma usina nuclear. Aliás, só para ressaltar, isso não é algo que a Ucrânia está dizendo. Na verdade, a declaração veio da usina russa, dizendo que eram destroços de drones. Enquanto o Kremlin culpa a Ucrânia, a própria usina está dizendo que são destroços do drone que a Rússia derrubou. Agora, vocês me digam nos comentários aqui embaixo de quem é a culpa, da Rússia ou da Ucrânia? Considero culpadas as pessoas que derrubam um drone sobre uma usina nuclear quando ocorre um incêndio nela. É por isso que fazemos esses vídeos. Porque muitos na grande mídia têm o hábito de simplesmente aceitar as declarações russas ao pé da letra, sem realmente investigar mais a fundo e descobrir que a Rússia tem o costume de mentir e distorcer a verdade. Falando agora sobre distorcer a verdade. Por algum motivo, tivemos o ministro das Relações Exteriores da Rússia dando uma entrevista para a NBC. Deixa eu te contar, não saiu como planejado. Olha só esse trecho em que ele não conseguiu responder uma pergunta simples de sim ou não. Depois da moeda. Deixa comigo. É uma pergunta de sim ou não. Senhor ministro das Relações Exteriores, o senhor reconhece que a Rússia invadiu a Ucrânia? Eu disse a você que começamos operações militares especiais para proteger as pessoas que o regime declarou terroristas e inimigos e que o regime estava... Agora, deixe-me te dizer, isso foi apenas um vislumbre de como essa entrevista foi ruim para Lavrov. Então deixa eu mostrar mais trechos para vocês. Por que não agora? Vocês lembram como a Rússia vem dizendo que aceita garantias de segurança para a Ucrânia, mas que não vai aceitar nenhuma garantia de segurança ocidental. Ou seja, o Kremlin está dizendo que a Rússia quer fornecer garantias de segurança para a Ucrânia depois de invadir a Ucrânia. E não podemos esquecer. Isso ocorreu após a Rússia garantir a segurança da Ucrânia no Memorando de Budapeste, em 1994, quando a Ucrânia cedeu armas nucleares soviéticas, em troca da garantia de segurança da Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Espero não ter que explicar isso para vocês. Como a Ucrânia pode confiar novamente em uma garantia de segurança russa depois dessa invasão de Putin? Bem, essa foi a pergunta feita ao Lavrov. E deixa eu te dizer, ele não conseguiu responder com fatos. Vamos ouvir. Falando em história, a Rússia fez parte do Memorando de Budapeste de 1994, que garantia segurança à Ucrânia. Mas a Rússia violou esse acordo quando invadiu a Ucrânia em 2014. Por que a Rússia deveria ser confiável para garantir a segurança da Ucrânia e um acordo de paz? Você já leu o Memorando de Budapeste? Sim. O que ele diz? Existe um acordo de segurança entre vários países, incluindo você e a Ucrânia, para não invadir outro país. Você fez exatamente isso.
Não, você não faz isso, você não faz. Parece que você não leu. O Memorando de Budapeste foi assinado por e... A Ucrânia abriu mão de suas armas nucleares. Senhor Ministro das Relações Exteriores, isso foi algo crucial. Abriu mão das armas nucleares, exatamente. E então foi isso. O memorando garantiu a segurança da Ucrânia como de qualquer outro Estado não nuclear. E as obrigações legais dos Estados nucleares quando dão garantias a países não nucleares é não atacar, não usar armas nucleares contra Estados não nucleares. Nós nunca jamais concordamos em fornecer segurança para a Ucrânia. Eu adoro quando as pessoas são condescendentes em vídeo e estão completamente erradas. Aqui está o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, afirmando que a Rússia nunca prometeu não invadir a Ucrânia. A Rússia só prometeu não usar armas nucleares. E aí, adivinha? Ele estava perguntando à apresentadora se ela tinha lido o Memorando de Budapeste. Deixem-me mostrar para vocês o que esse documento que a Rússia assinou, o Memorando de Budapeste, realmente diz, porque parece que é o Lavrov quem não leu esse documento. Então aqui está o Memorando de Budapeste, algo sobre o qual todos têm falado desde que a Rússia lançou essa invasão ilegal. Pausar e ler tudo é possível, mas destaco a parte em destaque, pois contradiz o que o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse. Então vamos ler juntos. O ponto número 1. A Federação Russa reafirma seu compromisso com a Ucrânia de respeitar a independência, a soberania e as fronteiras existentes da Ucrânia. Ponto número 2. A Federação Russa reafirma sua obrigação de se abster da ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou independência política da Ucrânia. E que nenhuma de suas armas, vou ler 2 vezes caso Lavrov esteja assistindo, nenhuma de suas armas jamais será usada contra a Ucrânia. Então este é o estado da liderança russa. Temos o ministro das Relações Exteriores, o segundo membro de mais alta patente do Kremlin, indo à televisão estrangeira e dizendo publicamente: "Você leu o Memorando de Budapeste. Nunca prometemos não atacar a Ucrânia. Isso está totalmente errado." Como se já não fosse ruim, lembro que a Rússia tem esse ministro das Relações Exteriores há 25 anos. Acho que isso meio que explica por que 40% dos russos não têm água encanada em casa. Eles não têm encanamento interno. A liderança é simplesmente incompetente e ainda se gaba disso. Bem, felizmente para todos nós, essa foi uma entrevista longa e ainda não entendo por que a Rússia concordou. Mas aqui temos mais trechos. Aqui está o ministro das Relações Exteriores sendo confrontado diretamente sobre o safari humano da Rússia, onde eles deliberadamente atacam civis, apartamentos e igrejas. Essa foi a resposta dele. Senhor Ministro das Relações Exteriores, aqui estão os fatos. Quase 50 mil civis foram mortos ou feridos nesta guerra. A Rússia atingiu maternidades, igrejas, escolas, hospitais e até um jardim de infância só na semana passada. Ou as Forças Armadas russas têm péssima mira ou estão mirando civis. Qual das opções é? Olha, a NBC é uma organização muito respeitável, e eu espero que você seja responsável pelas palavras, que transmite. Eu pedi para você nos enviar ou divulgar as informações às quais você acabou de se referir, porque nós nunca miramos em alvos civis. Do tipo que você citou, talvez você esteja perdendo, a informação. Porque é um fato que várias igrejas foram atingidas propositalmente pelo regime ucraniano, assim como vários assentamentos civis. Agora eu vou fazer algo neste canal que eu nunca fiz antes. Eu realmente vou fazer um elogio ao exército russo. Eles não têm mira ruim, principalmente ao usar drones FPV contra bebês. Ou seja, há uma pessoa assistindo pela câmera daquele drone em primeira pessoa e intencionalmente direcionando-o para uma criança de 2 anos. Assim morreu uma criança de 2 anos na Ucrânia. Os militares russos não erram o alvo.
Na verdade, o objetivo deles é erradicar os ucranianos e tomar a Ucrânia, reconstruir a União Soviética. E eu sei que Putin disse publicamente que só quer as 4 regiões orientais da Ucrânia, excluindo a Crimeia. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se Putin sempre quis só as 4 regiões orientais, por que havia tanques russos indo em direção a Kiev quando a guerra começou? Quando a invasão começou, lá em fevereiro de 2022, veja, Putin não quer só as 4 regiões orientais. Agora ele acha que isso é tudo o que pode conseguir. Porque o exército ucraniano é forte demais e o exército russo é fraco demais. Eles são fracos, mas não têm mira ruim. Eles estão mirando propositalmente em civis ucranianos, bebês ucranianos, porque acham que é assim que vão vencer a guerra. Putin também não busca a paz, pois, se quisesse, bastaria retirar o exército russo. Isso é algo que eu realmente espero que o presidente Trump perceba muito em breve. Porque ele ainda está fazendo declarações que passam a mensagem de que ele pensa. Esta é uma guerra sendo travada entre 2 nações iguais. Quando isso simplesmente não é verdade, Putin invadiu, ele começou a guerra. A Ucrânia não tem outra escolha a não ser lutar nesta guerra. Porque se a Ucrânia parar de lutar, não restará mais Ucrânia. Depende deles. São necessários 2 para desfazer o nó. Eu sempre digo isso e eles deveriam se encontrar, eu acho, antes de eu ter uma reunião e provavelmente fechar o acordo, mas acho que é apropriado que eles se encontrem. Eles não se dão muito bem, como você percebe. Tenho certeza de que ele talvez não tenha gostado da reunião e também não ficou feliz em vir para os Estados Unidos. Isso foi uma grande concessão e eu aprecio o fato de que ele fez isso. Sempre tive um relacionamento muito bom. Apesar de uma falsa história de Rússia que tivemos, mas sempre tivemos um ótimo relacionamento, um relacionamento muito bom, um relacionamento forte com a Rússia. Isso é algo bom, não ruim. É ótimo se dar bem com Kim Jong-un. Se você está preocupado com como a inteligência artificial está mudando tudo, empregos, indústrias, educação, até mesmo a economia, você não está sozinho. Segundo o relatório da Universidade Rutgers, 7 em cada 10 trabalhadores dos Estados Unidos da América estão muito ou um pouco preocupados com os empregadores. Usando inteligência artificial, 3 em cada 10 estão preocupados com a possibilidade de seu emprego ser totalmente eliminado. Até os especialistas concordam com esse sentimento. Estudos indicam que até 2030, 30% dos empregos serão automatizados por inteligência artificial e 44% dos trabalhadores substituídos. É por isso que você precisa prestar atenção se quiser evitar se tornar uma vítima. Por isso, recentemente fiz um vídeo no YouTube explicando detalhadamente o que acontece nos bastidores e como as pessoas estão se preparando não apenas para sobreviver, mas para se beneficiar da revolução da inteligência artificial. Não é sobre virar programador ou criar o próximo Chat Generative Pre-Trained Transformer, mas sim compreender a verdadeira vantagem enquanto a inteligência artificial evolui e como pessoas comuns já usam isso para garantir uma carreira mais segura. Se você está se sentindo incerto sobre o futuro ou está apenas curioso sobre quais são suas opções, assista a esse vídeo aqui no YouTube clicando no link na descrição ou em COD na sua tela.